Gravação iniciada, presidente. Senhores, tem que esperar o azul. Chegou. Senhores, retomando a reunião de julho, do dia 27, turno da tarde, vamos recomeçar, nesse momento, com os itens 160 e 161 da pauta. Relatoria do conselheiro Gustavo Garcia, a quem eu passo a palavra para relatar o primeiro, 160, da pauta. Por favor, conselheiro. Senhor presidente, obrigado. Já está na pasta, se todos já estiverem abertos, vou começar a leitura. Trata-se das compensações tais, de 26 de 9 de 2007, retificada por uma outra de 4 de 10 de 2007, e das compensações tais de 29 de 10 de 2007, com retificadora em 30 de 10 de 2007. Nos documentos em questão, o contribuinte pretendia ver compensados os débitos informados com crédito de pagamento indevido de COFINS, pleiteados mediante pedido de restituição protocolizado em 18 de 9 de 2007, no âmbito do processo tal. Os aludidos créditos decorreriam de inclusão indevida do ICMS na base de cálculo das contribuições. A unidade local usará o despacho decisório para o pedido de restituição nos autos do processo tal, indeferindo o pleito em razão de ter concluído pela ocorrência da prescrição quinquenal. A decisão se utiliza do termo decadência, já que os créditos pleiteados referem-se aos períodos de apuração de setembro de 97 a agosto de 2001 e o pedido data de 18 de 9 de 2007. Em consequência, fez repercutir essa decisão para as compensações supracitadas que foram não homologadas por inexistência de crédito disponível no pedido de restituição. Resignada, a empresa apresentou manifestação de conformidade contra essas decisões nos seguintes termos: contra o indeferimento da restituição, no qual se refere à prescrição, entende pela aplicação do prazo decenal e não do prazo quinquenal, conforme constante na decisão. Na questão de fundo, pugna pela exclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições. Contra a não homologação das compensações, pleiteia a suspensão de exigibilidade dos débitos não compensados, a não aplicação da multa em relação a esses valores, ou, subsidiariamente, que seja limitada ao patamar de 20%, como previsto para a multa moratória. Do mesmo modo, postula pela não aplicação de multa isolada. Em 26 de 2 de 2008, o processo de restituição tal foi juntado por anexação ao presente para trâmite em conjunto. Apreciando a questão, a DRJ Curitiba considerou improcedente a manifestação de conformidade apresentada para manter a ocorrência da prescrição quinquenal para os créditos anteriores a 18 de 9 de 2002, deixando de analisar por essa razão a questão de fundo. No que se refere à incidência de multa sobre os débitos não compensados, concluiu por ser matéria fora do litígio instaurado a ser apreciada eventualmente tão somente na fase de cobrança. A ciência desta decisão ocorreu em 26 de 4 de 2010. Em 24 de 5, apresentou recurso a esse conselho, reiterando os argumentos da manifestação de conformidade apresentada contra o deferimento da restituição e pleiteando, no que se refere aos débitos não compensados, a não aplicação da multa em relação a esses valores ou subsidiariamente que seja limitado ao patamar de 20%, como previsto para a multa moratória, é o relatório. Vou passar o voto, O recurso é tempestivo, preenche as demais condições de admissibilidade, por isso dele toma conhecimento. Em questão antecedente, a recorrente não se conforma com a decisão de piso, que manteve o reconhecimento da prescrição dos créditos anteriores a 18 de 9 de 2002, haja vista pedido de restituição ter sido protocolado somente em 18 de 9 de 2007. Em seu entendimento, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, deve, ao caso, ser aplicada a prescrição decenal decorrente da contagem do prazo da prescrição quinquenal, a ser iniciado tão somente após o esgotamento do prazo também de 5 anos previsto no artigo 154 do CTN. De antemão, é bom lembrar que a norma contida no artigo 3º da Lei Complementar 118, que se autoproclama interpretativa, estabelece que, para efeitos de interpretação do inciso 1 do 168 do CTN, a extinção do crédito tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento antecipado de que trata o parágrafo 1º do 150 do CTN, e não após o esgotamento do prazo previsto no parágrafo 4º do mesmo dispositivo, como se funda a tese da recorrente.
Como já sei disso, o Supremo Tribunal Federal, nos autos de recurso extraordinário tal, reconheceu que o artigo 3º da Lei Complementar 118 de 2005, embora tenha se autoproclamado interpretativo, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos, contados do fato gerador, para 5 anos, contados de pagamento indevido, alterando o entendimento já consolidado da primeira sessão do STJ. Por essa razão, considerou inconstitucional a segunda parte do artigo 4º da Lei Complementar 118, que pretendia atrair a retroatividade prevista no artigo 106.1 do CTN para a matéria, considerando, contudo, válida a aplicação do novo prazo de 5 anos às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Nesse sentido, a matéria é objeto do enunciado número 91 desse Conselho, que evidencia a decisão externada pela Corte Suprema no sentido de que a validade do prazo decenal ficaria restrito aos pedidos formulados até 9 de junho de 2005, data de encerramento, blá, blá, blá. Por essa razão, entendo que, nesse particular, não merece a reforma a lição recorrida. E aqui, enfim, eu só faço um exame, caso seja vencido aqui nessa questão antecedente, mas eu avanço também para o exame da questão moratória aqui, né, porque acho que é relevante, e vem aqui. Por fim, no que se refere à incidência da multa sobre os valores não compensados, insta a consignar que a penalidade moratória será devida em caso de débitos decorrentes de tributos e contribuições não pagos no prazos previsto na legislação, nos termos do artigo 61 da 9430, de acordo com a parte final do caput e com o parágrafo 2º do dispositivo apontado, a multa será calculada a taxa de 33 centésimos por cento por dia de atraso, limitado ao percentual de 20% dos débitos não pagos. Assim, diante de expressa previsão legal, incabível pleito da recorrente no sentido de afastar a aplicação da multa moratória, restando prejudicado seu pedido para que a penalidade seja limitada em 20%, haja vista a própria legislação já estabelecer tal patamar máximo. Ante todo exposto, deve o presente recurso voluntário ser conhecido para, no mérito, ser negado o provimento. É o voto. Eu tenho só uma dúvida de fato. Ele não lançou a multa, ele está exigindo a multa dentro do processo de compensação, é isso? Não, isso aqui é a multa moratória da cobrança dos débitos. Tá. Não é a multa de ofício. Tá, não, ok. Bem, mais alguma discussão, alguma dúvida? Então, não podemos partir para o resultado. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Nos termos do voto do relator. Parabéns, conselheiro Gustavo. Vamos partir para o segundo. Bem, quando eu tiver a palavra, eu posso começar. Já está aberto aí o meu? Tá. Bem, esse processo aqui ele é bem simples. Eu conversei até com o Ronaldo que esse processo é aquele que tinha uma confusão, tinham vários processos distribuídos para mim, e alguns eram da primeira sessão, e esse aqui foi o que sobrou, Ronaldo. Bem, eu vou adotar aqui o relatório da DRJ Curitiba, né? Então, bem, por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ Curitiba. Trata-se de lançamento de contribuição para o financiamento da Seguridade Social referente a fatos geradores ocorridos nos anos de 2002 e 2003, no valor consolidado de 2 milhões e alguma coisa, com imposição de multa de ofício de 75%. Os débitos, ora constituídos de ofício, foram objeto de compensações declaradas não homologadas em análise realizada no processo tal. O sujeito passivo indicou como origem do direito creditório para as citadas compensações os créditos decorrentes de ação judicial, em que o interessado pleiteou a compensação de valores de PIS pagos a maior, ação tal da primeira vara de Joinville. Por meio do processo tal, a unidade de origem apurou, em conformidade com o decidido pela Justiça, que não existe direito creditório disponível para compensação. Esse processo encontra-se em grau de recurso ao CARF. Em 19/12 de 2007, o sujeito passivo foi cientificado do lançamento e em 17/1 apresentou impugnação.
pela qual alega o seguinte, que as exigências foram atingidas pela decadência, nos termos do artigo 154, que, conforme determinação judicial contida nos autos tais, o cálculo do PIS deve seguir a sistemática da semestralidade, qual seja, com a utilização do faturamento do sexto mês anterior ao da apuração sem correção monetária. Que a multa aplicada possui caráter confiscatório, que os débitos não são devidos, pois não foram lançados para a autoridade competente, que as disposições sobre a DCTF veiculadas por instrução normativa ferem o princípio da legalidade. Bem, apreciando a questão, a primeira turma da DRJ Curitiba, em sessão realizada em 26 de 3 de 2009, decidiu por unanimidade de votos julgar procedente em parte a impugnação para excluir o débito referente ao período de apuração novembro de 2002, atingido pela decadência, e, quanto aos tributos remanescentes, excluir a multa de ofício de 75%. Ciente dessa decisão, em 30 de 4 de 2009, recorreu o sujeito passivo a esse conselho, em 29 de 5 de 2009, pela interposição do recurso voluntário de folhas tais, que contém, em síntese, as seguintes razões de defesa. Preliminarmente, a reunião dos processos administrativos tais, né, que são dezenas de processos, a este que ora se discute, a fim de demonstrar que o mérito neles consubstanciados é o mesmo, uma vez que o crédito que detém é o mesmo, havendo apenas a diferença no fato de que alguns processos glosam o que entende ser o excesso dos prejuízos compensados e outros glosam o período do tributo efetivamente compensado e não homologado. No mérito, ele traz as mesmas questões, né? Conforme determinação judicial no processo judicial tal, o cálculo do PIS deve seguir a semestralidade, com a utilização do faturamento do sexto mês anterior, sem correção monetária, que em face do artigo 74 da 9430, com a redação dada pela 10637, conjugado com o artigo 106.2 do CTN, está autorizado a utilizar o crédito de acordo com o título judicial e compensado com outros tributos, ainda que a sentença à época tivesse sido restrita à compensação com o próprio PIS. Ele traz questões aqui que, na verdade, são referentes à compensação. A gente está aqui só no auto de infração. E só uma observação, que esse auto de infração aqui, ele é para constituir o débito do pedido de compensação, tá? Porque é aquele pedido antigo. Tendo em vista que o presente abriga os lançamentos para a constituição de ofício das compensação não homologadas no âmbito do processo tal, configurando vinculação por decorrência nos termos do artigo 6º, parágrafo 1º e 2 do RICAF, desejável também fazer breve relato sobre a situação daqueles autos, né? Em 26 de 1 de 2005, foi exarado o despacho decisório pela DRJ Joinville que, em vista do teor da decisão transitada em julgado constante nos autos da ação ordinária, não homologou as compensações apresentadas pelo contribuinte pelo fato de não existir, em seu favor, crédito remanescente originado de recolhimentos a título de PIS na forma estabelecida pelos decretos-leis, efetuados por si e pelas empresas incorporadas litisconsortes no processo judicial. Em 1º de 3 de 2005, apresentou à empresa manifestação de inconformidade contra essa decisão, a qual não fora conhecida relativamente à não homologação de parte das compensações e, na parte conhecida, não teve a respectiva reclamação acolhida pelo colegiado em sessão ocorrida em 31 de 10 de 2007. Contrário a essa decisão, apresentou o sujeito passivo em 15 de 2 de 2008 recurso voluntário que, tendo sido apreciado em 19 de 10 de 2009 por esta turma ordinária, este colegiado aqui, foi parcialmente provido para anular. Tem um erro aqui, só um minuto. O acórdão da DRJ, determinando o conhecimento integral da defesa apresentada e prolatando, assim, nova decisão. Em sessão ocorrida em 19 de 5 de 2010, novamente apreciando a matéria, a terceira turma da DRJ Curitiba conheceu da defesa apresentada, por força da decisão de segunda instância, mas, no mérito, manteve a não homologação das compensações ante a inexistência do direito creditório informado. Em 6 de 7 de 2010, a empresa apresentou um novo recurso voluntário contra essa segunda decisão, o qual também apreciado por esta turma em 21 de 3 de 2012, não foi provido, mantendo integralmente a decisão recorrida. Na referida decisão, o colegiado rejeitou o pedido de reunião dos processos que estavam anexados ao processo principal, que é 2003-25, determinando sua separação para que fossem julgados pela primeira sessão do CAF. Por essa razão, os documentos do processo que diziam respeito à matéria de competência desta terceira sessão foram desentranhados e transferidos em 14 de 11 de 2012 para o processo tal, para a continuidade do julgamento. A empresa opôs embargos nesse acordo, apontando contradição e omissão da decisão exarada, o qual for admitido tão somente em relação à omissão, para, nessa parte, ser integralmente acolhido para complementar o resultado do julgamento, que passou a constar
a divergência da tese vencida. Esse é o relatório, presidente. Vou passar o voto. Sim. O recurso voluntário é tempestivo e preenche, em parte, as condições de admissibilidade, por motivo pelo qual deve ser parcialmente conhecido. Isso em razão de o presente tratar do auto de infração para a constituição de ofício dos débitos constantes nas compensações veiculadas no processo tal, as quais, como já exposto no relatório, foram consideradas não homologadas pela DRJ Joinville e mantidas nessa condição por esta primeira turma ordinária da 4ª Câmara da 3ª Sessão, conforme acórdão tal. A situação retratada consiste em hipótese de vinculação por decorrência, tratada pelo RICARF ao longo dos parágrafos de seu artigo 6º, que tem como pressuposto a concepção de que as decisões a serem proferidas nos processos decorrentes devem fazer refletir o que fora decidido no processo principal. E aqui eu faço alguns grifos na legislação citada. Note-se que o parágrafo 5º, acima disposto, determina a vinculação e, mais importante, o sobrestamento do julgamento do processo decorrente para aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo principal, justamente para que seja possível reproduzir nos processos decorrentes aquilo que fora decidido no processo principal, evitando-se assim que a distração produza respostas contraditórias. No mesmo sentido, o parágrafo 4º estabelece que, no caso de estar os processos decorrentes já em segunda instância e o principal não, deve ser realizada a vinculação dos autos ao processo principal para que passe a tramitar em conjunto. Os parágrafos 2º e 3º vão em sentido equivalente ao tratar da prevenção, evidenciando-se assim o cuidado em evitar decisões mutuamente discrepantes. Em verdade, a racionalidade por trás desses dispositivos transcende os limites da ciência jurídica, de maneira que tampouco precisaria ser positivada na ordenação deste conselho. Avalia fruto da lógica condicional, cujo conectivo estabelece uma relação de dever ser, então, entre a proposição antecedente e a consequente. Isso porque a vinculação por decorrência se verifica em razão dos processos associados terem cada qual um objeto que guarda relação com a hipótese e com a consequência de determinada norma jurídica, cuja estrutura lógica formal obedece perfeitamente a um juízo hipotético condicional. São exemplo dessa vinculação os lançamentos de crédito tributário ou de multa isolada, formalizados em razão da não homologação de compensação ou do indeferimento de pedidos de restituição ou ressarcimento. Oportuno rememorar que a estrutura lógica formal de determinadas normas jurídicas é caracterizada por um juízo hipotético condicional, segundo o qual, na norma, seriam identificados dois elementos, uma hipótese antevista e uma consequência prescrita. A relação entre os elementos exprime um vínculo de necessariedade de implicação entre a hipótese e a consequência, de tal sorte que, ocorrendo aquela, deve o resultado previsto, a consequência, ser produzido. Assim, se a norma jurídica prescreve que, em caso de não homologação da compensação, é cabível a aplicação da multa isolada, ou a constituição e posterior cobrança dos débitos não compensados, como prescrevia o artigo 90 da 2158, em se confirmando a não homologação, hipótese, mediante prolação de acordo pelo competente juiz colegiado, é de se produzir a respectiva consequência prescrita na norma jurídica, nessa situação, o lançamento da multa ou do tributo, conforme o caso. Isso significa que, se por alguma razão os processos não forem julgados em conjunto, o que inegavelmente representa a melhor das situações, e, em consequência, outro colegiado for competente para apreciar os processos decorrentes, e já havendo decisão de mérito de mesma instância no processo principal, não há espaço para que haja rediscussão na matéria de fundo, encerrada no âmbito desse contencioso, pela coisa julgada administrativamente, devendo o julgamento se ater aos tópicos afetos, tão somente aos processos decorrentes, como as eventuais nulidades, a decadência e outros. Essa dedução fica ainda mais evidente no caso sob exame, em que a não homologação das compensações foi mantida exatamente por essa turma, porquanto, acaso se entendesse de forma distinta, ou seja, permitindo-se a rediscussão do mérito, perigo mesmo o órgão julgador decidir em sentido diametralmente oposto, isto é, afastando o lançamento em prejuízo da segurança jurídica e da própria aplicação da norma jurídica que estabelece a relação de necessariedade. Ainda mais insólita é a hipotética situação inversa, que estaria configurada se esse colegiado, naquela oportunidade, tivesse revertido integralmente as decisões anteriores para homologar as compensações e, num segundo momento, ao analisar os lançamentos decorrentes, decidisse manter os autos de infração por entender possível a rediscussão na matéria de fundo, discordar da decisão já emitida.
Feitas essas considerações, encerro para asseverar que nesses autos devem ser conhecidos, além dos argumentos relativos a questões preliminares ou prejudiciais, apenas aqueles temas que se encontrem circunscritos ao litígio eventualmente remanescente no processo decorrente, não devendo ser conhecidas as alegações subordinadas a matérias já discutidas no processo principal, que, na hipótese, carreou a compensação. Assim, passo a admissibilidade do presente para o que é relevante o fato de a recorrente ter deduzido em sua peça recursal argumentos atinentes apenas ao mérito da compensação, a saber, que o cálculo do PIS, de onde supostamente advém o seu crédito, deve seguir a sistemática da semestralidade, sem correção monetária, que foi exatamente a matéria de fundo no processo da compensação, que estaria autorizado a utilizar o crédito de acordo com o título judicial e compensado com outros tributos, ainda que a sentença à época tivesse sido restrita à compensação com o próprio PIS, também adstrito àquele processo. Por conseguinte, considerando que os mencionados tópicos já tiveram seu mérito apreciado nos autos do processo principal, sendo assim insuscetíveis de reexame por esse colegiado, resta configurada nesse ponto a ausência de matéria a ser examinada, não devendo recurso voluntário ser conhecido em relação a essas questões. Perfeito. Eu ainda tenho uma questão aqui, né, que é a questão da reunião, né, que aí realmente faz que eu acho que é inerente a esse processo que eu sigo aqui na análise. Ah, tá ok. Que, enfim, apesar de ser um pedido formal, né, eu acho que eu ainda devo examinar. Subsiste nos autos, portanto, somente o pedido para a reunião do presente ao processo tal e tal. Segundo a recorrente, tal pleito teria o fim de demonstrar que o mérito neles consubstanciados é o mesmo, uma vez que o crédito que detém é um só, havendo apenas a diferença no fato de que alguns processos glosam o que entende ser o excesso dos prejuízos compensados e outros glosam o período do tributo efetivamente compensado e não homologado. O primeiro ponto a destacar é que esse pedido já fora rejeitado por essa turma durante a apreciação do processo principal, que determinou, inclusive, o desentranhamento dos documentos afetos a esta terceira sessão, que foram transferidos para o processo 2012-27, para que os autos pudessem seguir em julgamento. De mais a mais, resta prejudicado o pedido para a reunião do presente ao processo tal, tendo em consideração o encerramento da discussão administrativa naqueles autos. Quanto aos demais processos, não fica claro pelos argumentos deduzidos pela recorrente qual a natureza da vinculação existente entre eles a justificar o pedido de reunião, principalmente porque, ao que parece, considerando que aqueles processos tratam do mesmo crédito, como afirma, haveria, fosse o caso, apenas uma vinculação por decorrência com o presente, a qual é adstrita ao processo 25. Para além disso, a justificativa da recorrente se mostra contraditória com o pedido de reunião, já que afirma que há apenas a diferença no fato de que alguns processos glosam o que entende ser o excesso de prejuízos compensados e outros glosam o período tributo compensado e não homologado. Ora, se a compensação de prejuízos compete à primeira sessão, veja o fundamento para decidir em sentido contrário ao do pedido, como inclusive já fora determinado por esse colegiado quando apreciou o processo de compensação. Rejeito, portanto, o pedido para a reunião dos processos. Ante o exposto, com isso em parte, para na parte conhecida, negar-lhe provimento. É o voto. Muito bem. Tem alguma discussão, alguma consideração, alguma dúvida suscitar? Não? Então, vamos proclamar o resultado que eu passo a fazer. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, conhecer em parte o recurso e nesta parte negar provimento. Todos concordam com esse texto de proclamação? Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de voto, conhecer em parte do recurso voluntário e, nesta parte, negar provimento. Então, proclamo o resultado, parabenizando a estreia do conselheiro Gustavo nesta turma, que fez de forma brilhante, principalmente nesse voto aqui. Bom, com isso, senhores, nós encerramos a sessão do dia 27, parte da tarde. Quer dizer, nós
encerramos o julgamento desses processos, mas nós vamos continuar na sessão para recuperar os processos da parte da manhã, né? Que nós vamos fazer sem solução de continuidade, vamos julgando, só que vamos ter a preocupação na ata de esclarecer que os processos foram julgados na parte da tarde. Então, o primeiro processo que ficou da parte da manhã, a conselheira Fernanda, se puder me ajudar, vai falar para mim. Vamos lá, presidente. Ficamos de julgar... É o do Gustavo, né? Não é o Companhia? O Companhia Brasileira Offshore, a partir do 73. Ah, perfeito. O Terra Forte já teria saído, né? Todos. Então, nós teríamos agora, para julgar ainda da parte da manhã, esse 73, o 85, e depois da própria conselheira Fernanda, o Hospital Monumento. 122, isso mesmo. Então, doutor Gustavo, por favor, com a palavra para relatar o processo item 73 da pauta. Já está na pasta, né, presidente? Se todos estiverem com o documento aberto, eu começo com o voto. Só um minutinho. Bem. Esse processo aqui é um pouco mais longo, mas ele também é bem simples. E aqui eu vou ter que fazer realmente a leitura aqui do relatório da DRJ. Bem, por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ, cujos trechos transcrevo a seguir. Trato o presente de manifestação de conformidade ao despacho tal, qual concluiu não haver qualquer valor residual de PIS ou COFINS retido na fonte, que não tenha sido aproveitado como dedução no período de apuração de julho de 2007. E aí que ele vem trazendo aqui o despacho decisório. A autoridade fiscal informa no despacho que o presente processo foi formalizado para tratar do pedido de restituição apresentado em formulário, através do qual o contribuinte pleiteia restituição de PIS retido na fonte no valor de 58 mil e COFINS no valor de 272 mil. A retenção na fonte foi efetivada pela empresa Petrobras sob o código tal. E aqui eu posso pular um pouco aqui essa parte. Consulta os sistemas da Receita, indicou que o contribuinte retificou a DACOM original e cada um dos 12 pedidos, cada um dos 12 períodos em questão, onde na parte da Receita estava submetida ao regime de tributação acumulativa e parte ao regime não cumulativo, passando toda a receita para o regime não cumulativo. Após esta primeira retificação, o contribuinte procedeu a mais outras tantas retificações da DACOM, alterando valores e deduções, notadamente a base de cálculo dos créditos, referente a bens dos ativos imobilizados, com base no valor de aquisição, linha 10 do DACOM. Além disso, constatou-se que no DACOM dos meses tais, havia divergência entre a receita declarada e o total dos rendimentos declarados pela empresa Petrobras no comprovante de rendimento anexado. Por fim, constatou que nos meses tais não constava qualquer débito declarado em DCTF, mas que, por outro lado, havia crédito de PIS e COFINS retido na fonte que não foi utilizado para a extinção do débito, conforme prevê a legislação. Em face dos pontos controversos acima elencados, em vista a aferir a certeza e liquidez, intimou-se o contribuinte, através do termo de intimação, com o seguinte teor, a esclarecer o seguinte: justificar a alteração na classificação, apresentar um contrato, apresentar a planilha demonstrativa dos valores declarados na linha 10 do DACOM, contendo informações conforme o modelo fornecido, esclarecer de que forma foi quitado o PIS e COFINS, esclarecer a divergência entre a receita declarada na linha 1, ficha 7A do DACOM, e essencialmente isso. O contribuinte primeiramente respondeu o item 0, aqui eu posso ir passando, juntou alguns documentos, né? E aqui a parte relevante, deixa eu só puxar aqui que eu não grifei. Bem, eu vou seguir na leitura que vai aparecer. Na ocasião, apresentou também cópias de outros contratos com a Petrobras e peticionou nova dilação. Finalmente foi apresentada a terceira e última parte da resposta, a intimação, para informar, e aqui que é relevante, que os contratos com a Petrobras já tinham sido todos apresentados na resposta anteriores e que a linha 10... que a linha 10 da ficha 6 do DACOM estava zerada nos meses em questão, porque não fora adquirido crédito sobre bens do ativo imobilizado com base no valor de aquisição. Juntou os documentos e assim seguiu, né?
E eu penso que de todo mais aqui não tem tanta relevância, eu acho que eu posso passar direto aqui ao voto. Não ao voto, aqui as considerações da DRJ de São Paulo e na sequência ao voto. A DRJ São Paulo, em sessão realizada em 25 de 4 de 2019, decidiu por unanimidade de votos julgar improcedente a manifestação de conformidade em acordo emendado da seguinte maneira. E trago aqui o voto. Na oportunidade, ficou consignado na decisão de primeira instância que, nada obstante todo o direito alegado pela empresa, não fora juntado aos autos um único documento que comprovasse os fatos apresentados, tendo o pedido de diligência sido indeferido porque buscava justamente suprir as deficiências probatórias na defesa apresentada. O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 17 de 2 de 2020, apresentou em 16 de 3 de 2020 o recurso voluntário de folhas tais, deduzindo essencialmente os seguintes argumentos. Preliminarmente, a nulidade do acordo de primeira instância por cerceamento ao seu direito de defesa em razão do indeferimento do pedido de diligência. No mérito, esclarece que cometeu 2 equívocos que influenciaram diretamente no não reconhecimento do seu direito creditório. O primeiro refere-se à resposta ao termo de intimação número tal, na qual a recorrente foi intimada a esclarecer como chegou aos valores declarados na linha 10 do DACOM do período. Naquela ocasião, embora o DACOM ativo no sistema da Receita contivesse os valores nessa linha, a recorrente, por equívoco, informou o seguinte: a linha 10 da ficha tal, nos meses em questão, estão na verdade, zerados, porque são as linhas 10, né? Pois não adquirimos crédito sobre bens do ativo imobilizado com base no valor de aquisição. Assim, levando-se em conta a ausência de valores na linha 10 da ficha 6A do DACOM, a Receita Federal refez a apuração do PIS e da COFINS da recorrente e concluiu pela inexistência do direito creditório. Além disso, a recorrente também acabou não incluindo no DACOM enviado ao fisco os valores referentes a aquisições de insumos, os quais também geram créditos que deveriam ser levados em consideração no momento da apuração do PIS e da COFINS a pagar. Entretanto, não se pode admitir que simples erros no preenchimento de obrigações acessórias, no caso da DACOM, sejam suficientes e determinantes para o indeferimento do pedido de restituição, especialmente pelo fato de ser possível confirmar a existência do crédito pleiteado por meio da análise da contabilidade. Ao fim, impugna pela nulidade, pelos motivos apresentados, e, acaso não acolhida, pela conversão em diligência para, mediante análise dos documentos fiscais, seja reconhecida a existência do direito creditório pleiteado e, consequentemente, deferido o pedido de restituição o relatório. Só uma observação aqui, antes de passar ao voto, que quando eu pulei aqui o relatório da DRJ, eu faço só aqui uma evidência, só quero evidenciar que um dos fundamentos da manifestação de inconformidade foi justamente essa questão trazida aqui no recurso voluntário de que o contribuinte cometeu um erro quando prestou esclarecimentos para a fiscalização quando for intimado a respeito da linha 10. Isso já foi trazido para a DRJ. Bem, passo ao voto. Preliminarmente, a recorrente aponta que a decisão de primeira instância conteria vício insanável por cerceamento ao seu direito de defesa em função de aquele colegiado ter violado o princípio da verdade material ao indeferir o seu pedido de diligências ou de produção de prova pericial. Para tanto, invoca o artigo 76 da IN 1300, a fim de afirmar que é dever e não faculdade da administração pública solicitar as diligências necessárias à formação de seu entendimento e formar seu convencimento com base na realidade fática e nos documentos comprobatórios existentes em favor do contribuinte. Esclarece também que o simples erro de preenchimento da COM ou na prestação de informações não pode prevalecer sobre o direito ao crédito, que, uma vez comprovado, deve ser devidamente reconhecido. Bem, não acolho tal pretensão. Primeiro, porque não considero configurado o cerceamento ao direito de defesa na medida em que a recorrente tudo alega, mas nada traz aos autos. Quer na oportunidade em que faz sua defesa perante o colegiado de piso, quer agora na interposição de recurso voluntário, conduta essa última que considero ainda mais grave diante das razões de decidido o acordo de primeira instância, em que expressamente foi asseverado que a manutenção do indeferimento do direito vindicado deu-se por deficiência probatória, na linha, inclusive, do voto do conselheiro Luiz Felipe, anterior. Naquelas situações em que a DRJ deixa claro que há uma insuficiência probatória, aqui é a oportunidade para que isso seja saneado. É bom lembrar que compete à recorrente, não ao órgão julgador, instruir as suas peças recursáveis com os documentos que as fundamentam, nos termos do que preconiza os artigos 15 e 16 do PAF.
Normas dessa natureza estão difundidas em diferentes diplomas e, em verdade, apenas dão corpo ao Instituto do ônus da prova, conforme previsto no 373 do CPC. Com efeito, no âmbito do PAF, a legislação tributária consagra o princípio da busca da verdade material, facultando a autoridade julgadora a determinar de ofício ou a requerimento do contribuinte a realização de diligências e perícias, quando as entender necessárias para o desígnio da matéria. A adoção do procedimento acima mencionado objetiva única e exclusivamente dirimir dúvidas com relação às provas anteriormente carreadas ao processo, não se prestando, portanto, a suprimir o encargo que cabe aos sujeitos ativo e passivo da relação tributária processual quanto à demonstração probatória que a cada um compete. Nesse sentido, cito a doutrina. Nesse contexto, o indeferimento do pedido de diligência de perícia foi devidamente justificado na decisão recorrida, em cujo acórdão se fez constar que referidos mecanismos não existem com o propósito de suprir o ônus da prova colocado às partes, mas sim de elucidar questões pontuais, mantidas, controversas, mesmo em face dos documentos trazidos, além de dirimir questões para as quais se exige conhecimento técnico especializado que não teria se verificado nos autos, diante da ausência de qualquer elemento de prova apreciado. Assim, presentes as razões que deram amparo à decisão, as quais, a meu ver, situam-se no campo do livre convencimento do julgador, a teor do que preconiza o artigo 18 do PAF, não vejo configurada a preterição ao direito de defesa, traduzindo-se a nulidade apontada em verdadeiro inconformismo por parte da recorrente. No mérito, todavia, a situação retratada particularmente me suscitou dúvidas. Isso porque, diante do esclarecimento de lapso cometido por parte da recorrente em resposta ao TIF tal, em que informou que a linha 10 da ficha 6 da DACOM, nos meses em questão, estão zeradas, pois não adquirimos crédito sobre bem do ativo imobilizado com base no valor de aquisição, e, considerando as informações prestadas no último DACOM transmitido para o mês tal, no mês em questão, no qual consta para a referida rubrica o valor de base de cálculo de 6 milhões e alguma coisa, não me convenci de que materialmente não há créditos apurados pela empresa a esse título. Em que pese, como já afirmado, competisse a recorrente carrear aos autos o conjunto probatório que desse amparo ao equívoco alegado, considero suficientemente relevantes as informações disponibilizadas no DACOM referentes ao crédito informado na linha em questão, ao ponto de restar justificado o pedido de diligência para elucidar a questão, a teor do que dispõe o PAF. A situação das aquisições de insumos é diferente, dado que os valores informados na linha 2, ficha 6 do DACOM, não foram desconsiderados pela autoridade fiscal, traduzindo-se a mera alegação da recorrente de que os valores constantes no aludido demonstrativo estão errados, desacompanhada de qualquer elemento de prova, em verdadeira tentativa de reapuração do crédito, com base em informações de que a administração nunca dispôs. Em vista de todo exposto, deve o presente julgamento ser convertido em diligência à unidade local para que verifique a existência e a disponibilidade dos créditos calculados sobre os bens do ativo imobilizado, com base no custo de aquisição, linha 10. Caso positivo, realize nova apuração do valor disponível para a restituição, considerando esses valores, e elabore relatório circunstanciado informando de forma conclusiva se existe saldo de crédito a ser restituído, após desciência ao contribuinte do resultado da diligência, abrindo-lhe prazo para aditamento de novas razões de defesa exclusivamente sobre essas conclusões. É o voto. Senhor presidente, está sem palavra. Conselheiro Oswaldo, com a palavra. Só duas coisas. A primeira é para questão de ordem prática, né? A gente não coloca nada que tenha conteúdo decisório em pedido de diligência, porque pode ser que quem lhe suceda nessa diligência vai decidir qualquer outra coisa de qualquer outra forma. Então, a gente evita ao máximo que pedido de diligência tenha conteúdo decisório. Tá? Esse é um ponto. O segundo ponto é que eu fiquei com um pouco de dúvida justamente nesse ponto da depreciação. Me corrija se eu estiver errado. Ele apresentou um DACOM que estava com a linha 10 zerada,
Aí depois o fiscalizador falou, então você não tem crédito de nada. Eu falei, não, tenho sim, está aqui a DACOM retificada em que eu estou apontando o crédito, o problema é só que eu não indicava os créditos do bem do ativo imobilizado pelo valor da aquisição, e sim pela depreciação. E está aqui o meu DACOM que comprova isso. É isso? Eu não entendi direito. Não, conselheiro Oswaldo, o que aconteceu aqui foi o seguinte, considerando o DACOM válido, né, foram sucessivas retificações, mas vamos considerar o DACOM válido, que talvez tenha sido a segunda, não, válido não, assim, a partir da segunda ou terceira retificação, essa informação já existia, né, nos sistemas da Receita, e a partir, como eu disse, desse DACOM, a linha 10 da ficha 6A do DACOM já continha informações de crédito, tá? E esses créditos, a princípio, eram créditos que o contribuinte pretendia se utilizar. No entanto, durante uma intimação, o contribuinte, durante uma resposta à intimação, referente ainda a um DACOM antigo, que continha uma informação divergente, o contribuinte equivocadamente informou que não tomou crédito nessa linha. E isso passou a ser a verdade para a autoridade fiscal que indeferiu esses créditos, certo? E aí o contribuinte, em manifestação de inconformidade, ele traz essa questão para a DRJ, para que esse crédito seja deferido, ou ao menos seja convertido em diligência para verificar se esse crédito existe de fato, já que ele ainda não foi analisado. E a DRJ não acolhe essa pretensão, porque ele entende que valeu aqui, na verdade, o esclarecimento, a intimação, e que não haveria muita dúvida, já que não haveria um documento fiscal que comprove aquele crédito respectivo. No recurso voluntário, ele repisa esses argumentos, só que eu tenho um entendimento diferente do colegiado de primeira instância e entendo que há, sim, uma dúvida relevante a respeito desse direito creditório referente à linha 10 do DACOM, tendo em vista que o contribuinte informa o valor e está esclarecendo que se equivocou na resposta à intimação. Como esses créditos ainda não foram examinados, eu proponho a baixa em diligência para que faça-se um exame dos créditos no sentido de examinar se esses créditos já foram utilizados, se eles realmente existem materialmente e que voltem para a gente deferir ou não. Entendi perfeitamente agora. Peço desculpa pelo meu cachorro, mas eu vou abrir divergência pela negativa de provimento. O crédito contribuinte é somente baseado em DACOM e mais, em DACOM retificado, o pedido de crédito. E nós temos uma jurisprudência bastante consolidada na casa, que o DACOM é insuficiente para demonstrar qualquer coisa. Trata-se de uma simples declaração. Some-se ao fato da DACOM o fato que o contribuinte informou em procedimento fiscal de maneira certa ou de maneira errada que não estava pleiteando créditos desta linha do DACOM. Se ele se equivocou, caberia a ele demonstrar o erro. E aí eu entendo que no curso do processo administrativo, como o conselheiro muito bem colocou no tópico que analisava a nulidade. Por isso eu estou abrindo divergência para negar provimento ao recurso voluntário por insuficiência probatória. Conselheiro Oswaldo, só uma questão aqui que eu talvez não tenha deixado claro, essa informação das retificadoras, elas são anteriores ao despacho decisório, tá? Isso não foi feito posteriormente, só para não ficar aquela situação de que o contribuinte teve o crédito negado, depois retifica o DACOM e não traz nenhum documento. Essa informação sempre esteve lá, num momento qualquer durante o procedimento fiscal, ele é intimado a esclarecer a razão dessa divergência, por que num determinado momento não existia crédito e num segundo momento existia, e ele informa que não tomou crédito àquele título. E isso passa a ser a verdade absoluta do processo, e é nesse fato especificamente que me suscitou dúvida, porque para mim não me parece que isso seja uma verdade absoluta, né? Penso eu que parece existir dúvida, ao meu ver aqui, e o fato dele não ter trazido um documento, para mim, fica superado pelo fato dele já ter apresentado, desde sempre, o próprio DACOM.
o próprio DACOM trazendo essas informações, né? Mas eu entendi as suas considerações e era só para deixar isso bem delineado. Só um ponto que, para mim, é indiferente a data em que ele apresenta o DACOM, se antes ou depois da retificação. Trata-se de uma declaração fiscal e o artigo 147, parágrafo 2º do CTN, dispõe que, embora trate de lançamento por declaração, mas nós aplicamos aqui, talvez por analogia legis, esse artigo para dizer que, olha, se você errou numa declaração, cabe a você demonstrar onde está o erro e não a fiscalização demonstrar onde está o erro. E mais, ele está querendo comprovar DACOM com DACOM. E quando ele tinha que comprovar com DACOM com os documentos que dizem no artigo 28 do Decreto 7574 de 2011, nomeadamente livros fiscais e demais documentos que respaldassem esses livros. Por isso eu mantenho a negativa, entendo perfeitamente, é uma linha de raciocínio absolutamente plausível, porém divirjo pela negativa de provimento. Conselheiro Gustavo, o contribuinte está pedindo esse crédito relativo a essa linha 10 da ficha 06? Ou ele passou a pedir durante o curso do... Não, isso já faz parte da composição do pedido como um todo, né? Só que, desde o início. Isso, no momento em que esse crédito, ele, durante a fiscalização, ele torna-se indisponível, é natural que outros créditos sejam necessários para consumir o débito do período, diminuindo o pedido de restituição. Então, não, respondendo a sua pergunta, esse pedido, ele não nasce após o procedimento fiscal. Esse crédito, a princípio, sempre constou lá, pelo menos é o que consta das primeiras DACOM retificadas. Apenas estava tudo zerado no DACOM, e aí ele retificou o DACOM para recompor esse crédito, não trazendo provas, mas ele recompõe. E a DRJ ignorou a retificação ou se pronunciou sobre a retificação? A DRJ vai na linha do conselheiro Oswaldo, né? Porque, levando em consideração que ele informa, numa resposta à intimação, que não tinha tomado crédito a esse título, a DRJ coteja as duas informações, né? Ou o crédito constituído no DACOM, ou a informação, a intimação. E aí, tendo em vista que não há nenhum documento fiscal nos autos, a DRJ nega o crédito e nega o pedido de diligência. Especificamente aqui na minha proposição de voto, eu vejo as duas respostas como equivalentes, né? Assim, elas têm para mim o mesmo peso probatório. Especificamente nesse caso, embora eu vá na linha do conselheiro Oswaldo de que a data da retificação de qualquer declaração não costuma ter tanta relevância, não costuma, em alguns casos tem, mas penso eu que nesse caso especificamente há relevância no fato de sempre ter constado durante o procedimento fiscal a informação de que aquele crédito estava sim sendo tomado. Em linhas gerais, o que o fiscal fez foi, um momento antes de exarar o despacho decisório, ele, mesmo com um DACOM válido na mão, contendo o crédito em questão, desconsiderou aquele crédito única e exclusivamente porque o contribuinte informou em alguma das respostas, em alguma resposta à intimação, que ele não tinha tomado crédito àquele título. E aí o contribuinte vem trazendo, nas alegações de defesa de primeira instância, que ele cometeu um equívoco naquele esclarecimento e que, sim, pretendia tomar crédito àquele título. E aí a DRJ dá o peso ao fato do contribuinte não trazer um documento fiscal comprovando isso, na linha da divergência do conselheiro Oswaldo. Perfeito. Acho que está bem esclarecido as posições. Vamos à fase de votação. Tem mais algum esclarecimento? Alguém quer tirar mais alguma dúvida? Então, vamos lá. Doutor Luiz Felipe. Presidente, eu vou acompanhar a divergência.
Doutor Oswaldo é a própria divergência, né? Doutora Fernanda. Pois é, tenho um pouco de dúvida aqui, até porque eu tenho um outro processo dessa empresa e que eu acabei baixando em diligência. É também sobre esse tipo de crédito e que retornou, até foi tirado de pauta recentemente, e tinham algumas coisas que precisavam ser avaliadas mesmo. Então, enfim, eu vou acompanhar o relator. Doutor Leonardo. Presidente, eu vou com o relator. Eu também vou acompanhar o relator. Então, vou proclamar o resultado. Acordo dos membros do colegiado, por maioria, vencidos os conselheiros Oswaldo e Luiz Felipe, converteu o julgamento em diligência nos termos do voto do relator. Ok? Com isso, nós encerramos uma parte da tarde, ainda não, né? Temos agora o processo 85, item da pauta 85, relatoria do Dr. Luiz Felipe. Blue Trade. Por favor, Dr. Luiz Felipe. Pode. Presidente, eu descuidei, não coloquei na pasta, eu vou fazer isso agora. Sem problema. Blue Trades. Os processos itens 1 a 7, se eu não me engano, saíram de pauta, certo? Já está na pasta, já. Eu vou passar pelo relatório, até para me refrescar a memória. Trata, presidente, de processo, restituição de crédito, contribuição para o PIS/PASEP, importação, supostamente recolhido devidamente ao maior. Vou aproveitar excertos do relatório da DRJ, são aqueles que estão marcados em negrito. Trata, presente processo, pedido de retificação de declaração de importação, acumulado com pedido de restituição de crédito tributário referente a PIS/PASEP importação, protocolado em 13 de maio de 2013, conforme requerimento do Florestal, onde alega inconstitucionalidade do artigo 7º, inciso 1 da Lei 10.865 de 2004. Houve uma análise do pleito, deferindo a retificação e a restituição. Cientificada e interizada apresentou manifestação de conformidade à Florestal, a qual alega que em sessão realizada em março de 2013, o STF declarou a inconstitucionalidade na parte final do inciso 1º do artigo 7º da Lei 10.865, excluindo o aspecto quantitativo das contribuições securitárias, o valor correspondente ao ICMS, das próprias contribuições devidas ao mercado interno. Alega também o sujeito passivo das contribuições devidas à importação é um importador. Dessa forma, Blue Trade ocupa o lugar de contribuinte de direito na operação de importação, posto que a importação é feita em seu nome. Então, é uma importação por conta e ordem, a recorrente é a importadora de direito, quem registrou a declaração de importação,
e ela está pleiteando a restituição. TRJ Florianópolis considerou improcedente a manifestação de conformidade formalizada e manteve decisão administrativa. Transcrevo aqui a ementa. Apresentou tempestivamente recurso voluntário, onde ele questiona, em síntese, que ingressou com o pedido de restituição dos valores pagos ao maior, em razão de que, quando da realização das importações, foi considerado para fins de base de cálculo do PIS importação em tela, além do valor doaneiro, o valor das próprias contribuições e o valor do ICMS, nos termos do artigo 7º da Lei 10.865 de 2004, considerado inconstitucional. Teria direito ao deferimento integral de seu pedido de restituição, independentemente da modalidade de importação, porque existiria ilegalidade na cobrança em razão da mencionada inconstitucionalidade, a base de cálculo do PIS importação, previsto no artigo 7º, sedimentada pelo STF no julgamento do recurso extraordinário número 559937, março de 2013. A Receita Federal teria emitido parecer normativo COSIT 1 de 2017 para regular a restituição dos valores recolhidos indevidamente, mas haveria nesse parecer uma nítida tentativa de restringir as restituições ao impor óbice, que não encontra guarida na normativa constitucional, para restituição dos valores pagos com deportação por conta e ordem de terceiros. Resta claro no artigo 5º, inciso 1 da Lei 10.865 de 2004, que o importador é o contribuinte do PIS/PASEP importação e do COFINS importação, sujeito passivo da obrigação, quando a entrada dos bens em território nacional, de forma que, por serem portadoras de mercadorias, a recorrente faz jus ao pedido de restituição dos valores recolhidos a maior. E, por fim, o STJ já teria reconhecido que o importador tem direito à restituição dos valores pagos em decorrência da importação por conta e ordem, nos autos de recurso especial número tal. Em caminho inverso, o mesmo Superior Tribunal não reconheceria pleito do contribuinte de fato para solicitar ao poder público a repetição de indébito, porque o contribuinte de fato não faria parte da relação jurídico-tributária, e sendo assim, por coerência, se o contribuinte de fato não tem legitimidade para pleitear o indébito, por não compor a relação jurídica, por óbvio, o contribuinte de direito que compõe deve ter legitimidade para pleitear, pugna pelo total provimento do recurso voluntário. Eu passo ao voto. Como relatado, trata-se de questionamento da recorrente contra o indeferimento do pedido de restituição de PIS/PASEP importação, que se alega recolhida maior, por ocasião do registro de 3 declarações de importação, por meio das quais a empresa teria formalmente figurado como importadora por conta e ordem de mercadorias a serem destinadas a terceiro adquirente, a saber, são as 3 declarações aí. Segundo a recorrente, o recolhimento maior decorreria da inclusão indevida do ICMS na base de cálculo da contribuição, considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Inicialmente, cabe destacar que a questão da inconstitucionalidade do ICMS na base de cálculo do COFINS importação e do PIS importação, zerada pelo Supremo Tribunal Federal, RE 559937, já foi reconhecida pela Receita Federal, parecer normativo COSIT número 1 de 2017, conforme ressalta a própria decisão recorrida e não motivou o indeferimento do pedido formulado, como destaca o despacho decisório número tal da DRF Florianópolis. O fundamento para a denegação da restituição vindicada pela recorrente foi o entendimento de que a Blue Trade importação e exportação não seria parte legítima para requerer a compensação e restituição de diferença de PIS e COFINS pagas a maior em relação à declaração de importação objeto do pedido, visto que, na importação por conta e ordem de terceiros, somente o adquirente de mercadorias importadas revestiria a legitimidade necessária para pleitear o reconhecimento do direito creditório dos tributos pagos devidamente a maior no registro da DI. Bem, há diversos julgados deste agrégio conselho, nos quais se manifesta o entendimento de que PIS/PASEP importação e COFINS de importação não constituem tributos que, por sua natureza, comportariam transferência do respectivo encargo financeiro, e que o sujeito passivo das referidas contribuições não necessitaria comprovar a RFB que não repassou seu encargo financeiro a terceira pessoa para ter direito a uma restituição do tributo pago indevidamente. Este tem sido o entendimento acolhido por essa colenda turma em julgados recentes. Inclusive, teve um julgado, acho que mês passado, do conselheiro Ronaldo, se não me engano. Nesses termos, penso que a importadora estaria legitimada a requerer a restituição do PIS/COFINS importação, indevidamente recolhido no registro da DI, nas operações promovidas por conta própria. Não obstante, tal entendimento, a meu ver, não se aplica às operações promovidas por conta e ordem de terceiros.
Como bem assentou a decisão administrativa que denegou a restituição, não se aplica a importação por conta e ordem de terceiros o disposto no artigo 166 do CTN, visto que nessa modalidade de importação não há repercussão de ônus financeiro pela natureza do tributo, mas em decorrência da relação contratual adquirente, encomendante e importador, prestador de serviços, um gravame financeiro gerado pela operação suportado pelo primeiro. Aí eu trago a parte da TRJ, eu vou ler a parte em negrito. Nos casos de importação por conta e ordem, o entendimento adotado pela RFB é de que a legitimidade para o pedido de restituição é do adquirente, pois o importador atua apenas como representante, prestador de serviços, perante o fisco por conta e ordem daquele com recursos do adquirente. Logo, a conclusão é que o adquirente é quem de fato importa a mercadoria ou produto. É reconhecimento que é o adquirente quem pode aproveitar os créditos provenientes do efetivo pagamento do PIS/PASEP importação e da CONFIS importação no regime de apuração não cumulativa decorrente do exposto artigo 15 e 18 da Lei 10.865. Por sua vez, não se aplica a importação por conta e ordem disposto do 166 da Lei do CTN, que é voltado à restituição que tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro. Na importação por conta e ordem, não há repercussão de ônus financeiro pela própria natureza do tributo ao importador. Há uma relação contratual entre adquirente e comunidade importador prestador de serviços. Nesse sentido, o parecer COSIT dispõe que o artigo 166 não buscou regular a restituição dos tributos objeto dessas transferências voluntárias de encargo financeiro, mas sim a restituição daqueles tributos que, em razão de sua natureza jurídica, comporta uma natural transferência de seu encargo financeiro do sujeito passivo, contribuinte de direito, à terceira pessoa, contribuinte de fato. O mesmo entendimento também foi adotado pela primeira turma ordinária da terceira Câmara dessa sessão, no acordo 3301-008-485, de interesse da mesma recorrente. Está aqui, eu trago a emenda. A legitimidade para pleitear a restituição do valor pago a maior ou indevidamente a título de COFINS importação, em caso de importação por conta e ordem, é do real adquirente que, por força de contrato, é o mandante da importação, aquele que efetivamente assume os custos de importação, embora o faça através de depósito à pessoa. Ademais, ainda que se entenda que o importador possa deter legitimidade para pleitear a restituição do PIS/COFINS importação e operações de importação por conta e ordem de terceiros, como sustenta a recorrente, penso que a possibilidade de tomada de crédito da não combutibilidade pelo encomendante inviabilizaria o pedido de restituição feito pelo importador, sob pena de duplicidade de utilização do valor a ser repetido. Cabe lembrar o teor do artigo 18 da Lei 10.865/2004, que expressamente estabelece que, na importação por conta e ordem de terceiros, os créditos de PIS/COFINS importação são aproveitados pelo adquirente. Esse entendimento é assentado no acordo superior do Tribunal de Justiça, RESP 1573861, dos termos da emenda abaixo transcrita. Eu vou ler só o item 2. O artigo 18 da Lei 10.865/04 dispõe que os créditos que tratam os artigos 15 e 17 da referida lei serão aproveitados pelo encomendante. Nesse sentido, não é possível ao importador que realizou a operação por conta e ordem do terceiro repetir o indébito do tributo pago a maior, até porque os créditos já podem ter sido utilizados pelo terceiro encomendante e, assim, não poderiam ser restituídos ao importador, sob pena de dupla repetição. O título judicial exequendo não poderia se referir às importações realizadas por conta e ordem de terceiros, mas somente às operações realizadas pela própria empresa importadora. Nesse sentido, não vejo fundamentos para a reforma da decisão administrativa ou do acórdão recorrido. É como eu voto, presidente. Muito bem. Relator, doutor Luiz Felipe. Temos duas inscrições, não, uma só, do doutor Oswaldo. Por favor, conselheiro Oswaldo. Eu concordo em absoluto com o que o conselheiro Luiz Felipe disse. É só se ele faz, se ele quiser, evidentemente. Mas é para ele evitar o mau uso do acórdão dele, para ele evitar usar a palavra encomendante, né? Para não confundir com a operação por encomenda. Porque é totalmente diferente que na operação por encomenda, sim. Aí sim, a importadora por encomenda, efetivamente, é quem pode pleitear os créditos. Né? Não tem nada a ver com... É só para evitar, é só para realmente... Eu sei que o próprio STJ... Mas o STJ, né? A gente não pode... Né?
A gente sabe do que a gente está falando. Para evitar, para que não tenha mau uso do seu acordo, que está muito, muito bom, como de costume. Eu concordo integralmente, eu vou mudar, eu usei a expressão, eu tomei cuidado com isso, eu percebi isso, eu usei essa expressão porque é o que consta do artigo, quando fala da seção, acho que é do artigo 18, ele traz a expressão, não sei se é no parecer, ele traz a expressão encomendante. Isso está aqui no voto em algum lugar. É uma espécie de encomendante lato sensu. Mas eu acho que esse refinamento que o conselheiro Oswaldo está fazendo seria interessante. Eu faço no voto, eu concordo, eu vou fazer no voto, mas eu simplesmente reproduzi. Eu não me lembro se é no artigo ou se é no julgado do STJ que ele usa a expressão encomendante, eu não me lembro aonde, mas eu vou fazer, na parte de minha relatoria, essa ressalva. Posso proclamar o resultado? Então, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vou fazer aqui a observação que esse processo, dia 27... Ok. Na sequência, nós vamos ao item 122 da pauta, conselheira Fernanda, a quem passo a palavra. Vamos lá. Já está na pasta. Aqui é um retorno de diligência de um processo que era de minha relatoria, tá? Esse é um processo muito antigo, e isso é sempre um desafio, né? Ele se refere a um período de apuração de 1997, e o que aconteceu basicamente aqui é que foi exigido o COFINS sobre valores que teoricamente teriam sido retidos na fonte. A recorrente, tentando demonstrar que esses valores não deveriam ser cobrados porque eles já teriam sido retidos na fonte, ela apresentou o comprovante de retenção do Ministério da Saúde, porque aqui a gente está falando de hospital que, teoricamente, prestava serviços para o SUS, só que ela apresentou o comprovante de retenção de todos os tributos anual, que era, enfim, um documento simples e consolidado, mas que era um documento oficial que se usava na época. E a fiscalização e a DRJ entenderam que isso não era suficiente, muito em função um pouco de preguiça, eu acho, porque o que tinha que ser feito ali é que tinha que ser, era o cálculo reverso, né? Você teria que desmontar os dados daquela declaração para chegar, de fato, no que teria sido retido na fonte de cada tributo. Nós entendemos, por unanimidade, por baixar em diligência, para que a questão fosse avaliada, então, e que fosse destrinchado o que teria sido retido na fonte para verificar se existia, de fato, alguma parcela a pagar descontando esses valores que estavam na declaração. O processo retornou agora e o resultado da diligência está aqui, já na última página do meu voto. O resultado da diligência está nessa tabela aqui que eu transcrevi, em que os meses de fevereiro, março e junho de 97 foi apurado que o valor retido foi igual ou superior ao COFINS devido, então, portanto, não existiria nenhum débito fiscal a ser lançado, e ficou um valor residual para abril e maio. Então, o que eu entendo é que a gente deve acatar o resultado da diligência e dar parcial provimento para colher, então, o que o relatório determinou, de forma que a parte que vai ser salva do lançamento são só os valores que sobraram aqui de abril e maio de 97, né? 624,31 de abril de 97 e 1.068,79
de maio de 97. Então, portanto, os valores retidos na fonte têm que ser integralmente considerados nesses cálculos. É isso. Acolher a diligência. Acolher o resultado da diligência, né? Parcial. Parcial. Alguma discussão? Alguma dúvida? Não? Aqui então, foi cara crachá, né? Não tinha muito que... O que faltava mesmo era desmembrar que é um recolhimento do total do tributo devido, se deve ser uma empresa que recolherá. Era um cartão, a prova era um daqueles cartões datilografados, como tinha sido retido o título de todos os tributos, e aí as contribuições estavam juntas. E anual, e o valor anualizado. Eu só discordo da relatora que seria um caso de preguiça. Isso, às vezes, tem certas injunções que a gente não entende direito, porque é que não é feito, né? Esse desmembramento aí. Eu até assim considero que o recorrente poderia ter elaborado uma planilha para auxiliar a fiscalização, mas o fato é de que não foi juntado, que não teve a devida instrução probatória e a questão do ônus, isso é inegável. O documento oficial que é o que ampara, né, o pedido estava lá. Mas sim, pode ter sido preguiça ou não, mas o fato é que os autos estavam devidamente instruídos. Tá. Então, vou proclamar o resultado. A qual dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, dá parcial provimento ao recurso voluntário nos termos do voto da relatora, que remete à diligência. Eu acho que não é necessário eu remeter a diligência aqui no nosso acordo, né? Estou remetendo ao voto da relatora. Então, senhores, conseguimos vencer 2 pautas da manhã e da tarde. Nós podemos agora... Deixa eu ver que horas são. 16h20, realmente ainda está cedo. Vamos tentar, pelo menos, esticar até as 5 horas, né? E aí, puxar alguns processos que não dependam de sustentação oral para agora, para esse dia 28, e que nós teríamos, assim, poderia tentar fazer vários processos, assim, mais ou menos... Eu vi que o próximo que seria, que não tem sustentação oral, é um do Gustavo, que no código está a aplicação da súmula 11. Tá. Então, não sei se vai ser super complexo. Não, a súmula 11, a turma é dividida, mas todo mundo já se posicionou. A não ser que mas só a súmula 11 e aduaneiro, né, presidente? Isso. Com relação a tributário, tem que respeitar a súmula. Tá. Então, inclusive, é mais pacificado, né? Aí sim é uma questão de obediência. Então, vamos para esse processo. Deixa eu ver qual é o item da pauta. É o 195. 195. Vamos, então, para o item 195 da pauta. É o processo da empresa Sebastião Eusébio Lopes. Relatoria do Dr. Gustavo Garcia, a quem eu passo a palavra. Senhor presidente, como a gente está antecipando, eu vou colocar aqui na pasta, que ainda não estava. Tá, tranquilo. Bem, quando eu tiver... Já está na pasta, né? Quando eu tiver a palavra, eu começo. O senhor tem a palavra, conselheiro. Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ. Verso presente processo de pedido de ressarcimento, número tal, período de apuração, primeiro trimestre de 2007, tipo de crédito, COFINS, mercado interno. A delegacia de origem, análise eletrônica, emitiu despacho decisório indeferido o crédito pleiteado e não homologando o pedido em análise nos seguintes termos. E aqui eu transcrevo.
Cientificado do despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando que, de acordo com o despacho decisório, em sua análise de crédito, a razão pela qual não foi homologado é a ausência de crédito nos DACOM apresentados no período de janeiro a março de 2007. Tendo em vista o responsável pela contabilidade ter perdido seus registros magnéticos no período de 2005 a 2007, não temos condição de apresentar a DACOM retificada. Mas, conforme cópias em anexo da declaração da DIPJ de 2008, exercício 2007, no primeiro trimestre existiu o registro de compras a prazo no valor de 531 mil, que permitia a utilização de 40 mil de crédito de COFINS. A DRJ Belo Horizonte, em sessão realizada em 2018, decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de conformidade. O contribuinte apresenta o recurso voluntário contendo os seguintes elementos de defesa. Conforme a decisão da turma tal da DRJ, onde alegam que somente a entrega da DIPJ, sendo a principal declaração de uma empresa naquela época, não serve como prova para a concessão do crédito, e após decisão pedir que declare DACOM retificadora e apresentar documentos hábeis e idôneos que têm mais de 10 anos. Isso aqui está estou citando na literalidade. Os débitos ora questionados em tese teriam sido constituídos em 1 de 2007 a 31 de 3 de 2007, vindo a ser inferido em 3 de 1 de 2012, ou seja, após 5 anos do então fato gerador, que caracteriza o Instituto da Prescrição Intercorrente. Persiste a prescrição intercorrente em um segundo momento, haja vista que a sentença foi prolatada em 3 de 1 de 2012, dada a ciência em 16 de 1 de 2012, e recorrida em 25 de 1 de 2012, vindo a ser julgado o recurso apenas em 17 de 7 de 2018, ou seja, após mais de 6 anos. Fica patente que o processo restou inerte por um período superior ao prazo legal ao relatório. Passo aqui o voto. A matéria aqui é bem fácil, objeto de súmula, e a matéria tributária. Talvez não seja o caso se o presidente tiver interesse em acelerar aqui. Só ir para as conclusões, que aplicando aqui na verdade, eu vou ler, porque na verdade eu não aplico a súmula aqui, porque ele suscita aqui a prescrição intercorrente, mas na verdade nem é o caso de prescrição intercorrente. Vamos lá. O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual é conhecido. Quanto não acatamento da alegação de que não mais dispunha dos arquivos magnéticos que permitissem retificar os DACOM, a empresa recorre a esse conselho arrazoando que a DIPJ era a principal declaração à época dos fatos e, por essa razão, deveria servir para comprovar o seu crédito, já que nelas ficam registrados os valores totais de suas compras. Ademais, assevera que a decisão exige que sejam apresentados documentos que têm mais de 10 anos. De antemão, observa que o crédito pleiteado pela empresa tem fundamento no artigo 16 da 1116. E, de acordo com o PRDCOMP apresentado, monta em 52 mil, composto de 23 mil de janeiro, 29 de fevereiro e 29 de fevereiro de 2007. Conforme consta na decisão de piso, foi constatado que os DACOMs atinentes aos referidos meses estavam zerados, motivo pelo qual a análise eletrônica concluiu pela inexistência do direito creditório, o que se mostra invariavelmente acertado. A princípio, a comprovação do direito creditório decorrente do regime não cumulativo das contribuições passa pelo devido preenchimento do DACOM, já que somente nele é possível identificar a natureza das aquisições da empresa em face das hipóteses de apuração de créditos dispostas ao longo dos incisos do artigo 3º das leis básicas. Não por outra razão é que as decisões da unidade local e da DRJ deixaram de utilizar as informações constantes na DIPJ, já que nessas declarações as aquisições da empresa são mostradas de forma global, sem qualquer identificação a respeito do conteúdo do que for adquirido, o que, como é disso, se mostra insuficiente para a validação do direito vindicado, haja vista as inúmeras discussões a respeito do que se pode considerar como insumos, por exemplo. É evidente que pode a empresa comprovar seu direito por maneiras outras que não aquelas ordinariamente utilizadas em exames de mesma natureza. No entanto, para isso deverá se valer de tantos quanto forem necessários elementos de provas admissíveis, tais como planilhas demonstrativas e especial documentos fiscais, o que não se verificou nesses autos, já que a recorrente, mesmo nessa instância, insiste na tese de que não dispõe e de que está desobrigada a manter tais documentos. Só que o contribuinte deverá manter em boa guarda e ordem enquanto não decorrido o prazo decadencial e não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para a escrituração comercial ou fiscal, conforme prescrevem o parágrafo único do artigo 195, o artigo 37 da 9430 e o artigo 4º do Decreto-Lei 486 de 69. A esse respeito, importa consignar que a DECOMP tal fora transmitida em 5/10/2007, pelo que, na data da ciência do despacho decisório, ocorrido em 16/1/2012, não havia se esgotado o prazo para homologação tácita de 5 anos previsto no parágrafo 5º do artigo 74 da 9430, devendo à empresa, portanto, dispor dos documentos que comprovassem seu direito. Por fim, no que se refere à alegação de prescrição intercorrente, essa casa tem jurisprudência simulada no enunciado número 11, no sentido de que não se aplica a prescrição no processo administrativo fiscal, pelo que incabível seu acolhimento. Em vista de todo exposto, nego o provimento ao recurso voluntário. É o voto, presidente. Muito bem. Vou verificar se não tem nenhum pedido de esclarecimento. Podemos partir para o voto. Todos de acordo? Então, proclamando o resultado. Acordo os membros do colegiado, unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Presidente, o próximo processo seria um meu, Mineração Serras do Oeste, que nós já votamos, salvo engano, em fevereiro. Não, em janeiro nós votamos esse processo. Nós votamos, foi por unanimidade de votos, porém é um processo bem cumprido. Vamos ultrapassar as 5 horas fácil. Aí não sei se o presidente prefere votar hoje, se prefere deixar para amanhã. O do Léo em seguida, 206, Virgulino de Oliveira S.A. É fácil, Léo? Eu acho que os meus são mais simpáticos. Então vamos ao processo do conselheiro Leonardo, Virgulino de Oliveira. Virgulino de Oliveira. Virgulino. Item 206 da pauta da relatoria do conselheiro Leonardo, Virgulino de Oliveira, açúcar e álcool. Por favor, doutor Leonardo, com a palavra. Muito obrigado. Estão na pasta, eu já coloquei todos os processos, eu estou abrindo aqui, só como eu estou abrindo direto da pasta dele, demora só um pouquinho. Mas são, se eu não me engano, um processo de insumos, então, se vocês permitirem, eu vou direto para o voto na parte dos insumos, para analisar um a um. Pronto, não consegui abrir. Prontinho. Eu vou sugerir, então, o que sobrou para discussão não é muito, apesar do tamanho do voto. Eu sugiro a gente começar na página 22, na folha 22 do acórdão, a rubrica aluguel de veículos, né? Então, todos já abriram, né? Página 22, então, aluguel de veículos. A matéria já foi objeto de debate pela terceira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais e também no recente acórdão número tal, de relatoria do conselheiro Andrada. Foi decidido que somente as despesas com aluguel de prédios, máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da empresa dão direito à apropriação de créditos, previsão que não se estenderia a veículos, por serem bens identificados e classificados em capítulo próprio. Só lembrando, aqui a gente está tratando de autos de infração de COFINS e PIS não cumulativos. A empresa se dedica à fabricação e comércio de açúcar e álcool, e demais derivados de cana-de-açúcar, geração e comercialização de energia elétrica a partir do bagaço da cana-de-açúcar, bem como operações de compra e venda no mercado interno e externo, podendo atuar como importador e exportador. Só um minutinho, conselheiro. Pois não. Interromper.
todo mundo está conseguindo abrir eu não consegui abrir aqui, não. Então, você pode continuar. Eu só abri agora, presidente, também está muito lento aqui. Está bem lento. Então, pode continuar, que eu vou tentando aqui. Me desculpa, conselheiro Leonardo, em que página que você está? Não consegui chegar lá ainda. Eu nem comecei a leitura, mas eu vou começar na página 22, conselheiro. 22 do voto, né? 22, a folha 22 do acordo, né? Tá, lá na parte superior, né? Só para contextualizar, então, é uma empresa que se dedica, na forma de sociedade anônima, à fabricação e comércio de açúcar e álcool e derivados de cana, geração e comercialização de energia elétrica a partir do bagaço da cana-de-açúcar e operação de compra e venda no mercado interno e externo, podendo atuar como importadora e exportadora. A parte que restou controvérsia, que a gente vai analisar, é justamente aquela a respeito dos insumos, que começa na página 22. Então, o aluguel de veículos, eu estou fazendo uma menção aqui ao voto do conselheiro Andrade, ela já foi objeto de debate no acórdão tal, relatoria do conselheiro Andrade, decidido que somente as peças com aluguel de prédios, máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da empresa dão direito à apropriação do crédito, previsão que não se estende a veículos por serem bens identificados e classificados em capítulo próprio, separadamente das máquinas, né? Encontra-se excerto da ementa, faço a transcrição, e, portanto, ausente, nesse caso, a comprovação da utilização dos veículos alugados no processo produtivo, que é o caso aqui em apreço, eu nego provimento ao recurso, mantendo a glosa do crédito sobre o valor de locação de veículos. Eu não sei se o presidente quer votar apartado cada tema. Vamos votar, porque normalmente esses processos têm vários itens, né? Sim. Então, quanto a veículos alugados, o conselheiro, o relator, nega provimento. Alguém discute? Presidente, eu acompanho, acho que a análise, no caso concreto, está perfeita. É só porque a nossa turma ela tem um entendimento de que alguns veículos eles podem ser considerados verdadeiras máquinas e equipamentos, a depender de como eles são utilizados. Então, acho que assim, essa frase final dessa parte ali, comprovação da utilização no processo produtivo, e aí acho que não é nem só utilização, é essencialidade e relevância, né? Porque pode não estar utilização direta, faz sentido, mas só o começo do voto parece que a gente tem uma visão mais restrita do que é. Então, só por uma questão conceitual, para a gente não fixar um entendimento que contraria o que a gente já decidiu em outros processos, né? Mas, para o caso concreto, eu acho que está perfeito. E só uma dúvida, já ainda nesse ponto, quais são essas veículo automotor mesmo? Carro, caminhão? Porque eu lembro que quando nós... Nesse mesmo voto que a conselheira Fernanda cita, eu lembro muito bem que foi um voto presencial, acho que você também estava, Léo, que a gente abriu a MCM e falou, capítulo tal da MCM, isso aqui pode ser considerado máquina e equipamento. Aí a gente foi vendo que tinha, inclusive, motocicleta, aí junto tinha trator. Não, trator, a gente falou, trator sim. Aí a empilhadeira sim. E aí vai, não, carro de passeio, veículo de passeio, não. A gente fez toda essa divisão com base na LCM. Por isso que eu questiono o que tem. E tem vários processos meus da Transpetro que foram embarcações, né? Perdão? Desculpa. E tem também outros processos que a gente já julgou, uma parte presencial e uma parte já no esquema virtual da Transpetro, em que a gente reconheceu embarcação enquanto máquina e equipamento também. Um caso que é só indústria, eu acho que dá para fazer isso com até bastante tranquilidade, mas aqui, até por causa do objeto dessa empresa, eu acho que fica muito difícil, por exemplo, encontrar aqui um caminhão, né? Se é só uma indústria, dificilmente o caminhão vai ser usado na área administrativa. Agora, aqui a gente tem comércio também, então ficou um pouco difícil, né? Daí eu deslocar um pouco para a prova, mas concordo plenamente. Acho que o conselheiro Gustavo também quer fazer uma consideração. Foi não, Gustavo. Minhas considerações são na linha do que a conselheira Fernanda apontou, né? É que, particularmente, eu também tenho entendimento de que o veículo pode ser considerado, sim, como máquina e equipamento.
E então seria só o caso de melhor delinear a tese que a turma vem manifestando. Fora isso, considerando até aí a heterogeneidade dos veículos que consta nesses autos aqui, é melhor ficar aqui realmente na questão da prova, né? Então, tá ok. Bom, alguma consideração adicional? Então, com essas retificações aí que o conselheira Fernanda, Oswaldo e Gustavo estão fazendo, todos concordam nesse caso, em negar provimento ao recurso quanto a esses créditos de veículos alugados, não é isso? Então, essa primeira parte nós estamos negando o provimento. Pode continuar, doutor Leonardo. Pois não, presidente. Eu vou até dar um acento um pouco maior para a carência probatória contra esse primeiro ponto. E isso fica, eu acho que bastante claro nesse segundo, porque a minha proposta é dar provimento para o óleo diesel, porque aqui não. Aqui eu acho que ficou bem demonstrado o uso, né, do óleo diesel, o combustível, o lubrificante, as peças de reposição são essenciais ao funcionamento da empresa. E, de fato, aqui os veículos e máquinas deixariam de funcionar sem esses insumos, deixando de funcionar cessaria exatamente a colheita da cana. Então, aqui, toda a argumentação e também as provas foram no sentido de produção. Então, aqui eu proponho o afastamento da glosa, né? Então, geram créditos combustíveis lubrificantes utilizados em veículos que são empregados diretamente no processo industrial, como aqueles que alimentam as máquinas agrícolas, que transportam os insumos, peças de manutenção e as próprias máquinas, desde que essenciais à atividade, a razão pela qual se dá provimento de recurso voluntário neste particular. Alguém... doutora Fernanda está com a mãozinha ou esqueceu? Ela garantiu. Então... Estou aprendendo com vocês, desculpa. Bem, com relação ao óleo diesel, lubrificante, é peça de reposição também? Também está nessa rubrica. Então, nessa rubrica, acordam a turma por unanimidade reverter a glosa. Exato. Ok? Corte, carregamento e transporte, né? Então, as despesas relativas... E é essa rubrica mesmo que está, né? Então, as despesas relativas à movimentação dos insumos em estabelecimentos contribuintes gerariam crédito. Efetivamente, entendimentos colegiados decidiu de que os fretes produzidos em elaboração entre estabelecimentos fazem jus ao crédito, eis que integram o processo produtivo, como se extrai do acórdão tal de relatoria do conselheiro Walker. Por esses motivos, tratando-se de despesas inerentes ao processo produtivo, é de se dar provimento de recurso voluntário para que sejam revertidas as glosas dos créditos relativos às despesas com movimentação de insumos dentro da unidade da recorrente. Então, presidente, eu dou provimento para a rubrica corte, carregamento e transporte. Transporte de insumos dentro do Parque Fabril. Despesas de transporte. Reverter a glosa. Então, nesse item, esse tipo de despesa, transporte dentro do Parque Fabril, todos de acordo em reversão da glosa? Agora, esse último ponto, despesas rateadas, frete, serviços diretos. A recorrente assevera que é cooperada da Copersucar, que rateia várias despesas com seus cooperados, entre elas com frete, dos galpões localizados em suas usinas cooperadas até os armazéns do entreposto portuário para fins de exportação, e de embarque de açúcar nos navios, despesas denominadas nas notas fiscais como movimentação, serviços de operação portuária, transbordo de carga, segundo giro e ad valorem. Requer créditos referentes a essas despesas. A parcela dos dispêndios proporcional aos atos cooperativos
também seria ato cooperativo, isto é, faria parte da atividade cooperativa e não sujeitaria a tributação. O STJ, no âmbito do RESP número tal, sobre ritos repetitivos, decidiu que a tributação de PIS e COFINS somente incide sobre os atos não cooperativos. Portanto, essa parcela não pode gerar crédito, posto que os créditos somente podem ser calculados em relação à parcela das receitas submetidas ao regime não cumulativo, né? Então, operação anterior tributada, a parcela das receitas fora do campo da tributação, os atos cooperativos, não geraria crédito nos termos do artigo 3º, parágrafo 2º das leis 10.637 e 1833. Então, presidente, é como eu voto. Eu nego provimento para essa rubrica específica. Despesas rateadas, frete, serviços diretos, especificamente como cooperada da Copersucar. Agora, o Gustavo, ele é muito bom nessa parte cooperativa. Não sei se ele quer se manifestar aqui. Não, doutor, doutor Luiz verdade, Felipe está com um pedido primeiro, depois o Gustavo fala. Por favor, Luiz Felipe. Presidente, não é nem relativo a essa parte final aí das despesas rateadas, só um adendozinho, eu vou acompanhar. Na parte lá de óleo diesel, na verdade não é só óleo diesel, é partes e peças também. Só para a gente não acabar, quando for fazer o acordo, de esquecer das partes e peças. O presidente chamou a atenção também que seria partes e peças e tinha passado batido para mim. É só uma sugestão de colocar lá óleo diesel e partes e peças para a gente não acabar esquecendo. Dentro desse capítulozinho, óleo diesel, lá na parte final do voto, você coloca que são partes e peças de manutenção. Isso. Porque dentro dele, eu botei acho que lá no relatório, né, dentro dele tem combustível, lubrificante, peças de manutenção das máquinas e veículos automotores. Mas é bom mesmo porque eu recebi vários embargos da época do Carlos em que tinha uma mínima diferença entre dispositivo e voto, e aí toda uma discussão, né, de novo. Essa rubrica, como é que ele chamou essa rubrica? Ele deu um nome? Óleo diesel. Mas se quiser colocar entre parênteses, né? Vou colocar. Evitar embargos. É melhor porque aí sempre vem embargos. E peças de manutenção de máquinas e veículos automotores. Do lado de cada rubricazinha em negrito, eu coloquei a descrição. Tá, ok. Eu vou me utilizar do seu voto para depois deixar bem preciso o que está sendo revertida e o que está sendo negada, né? Mantida a glosa. Então, nesse último item agora, despesas rateadas de movimentação de produtos destinados à exportação. Está negando provimento. Sim. Todos de acordo? Então, tá ok. Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, reverter a glosa relativa a óleo diesel, entre aspas, na rubrica óleo diesel, entre aspas, que inclui lubrificantes e peças, e reverter ainda a glosa de despesas de transportes dentro do Parque Fabril. Perfeito? Todos de acordo? Perfeito. Aquilo que foi mantido, a gente não precisa se pronunciar, né? Uhum. Então, muito bem. Doutor Leonardo, temos mais algum aí? 212, 213, Léo, biosensor. Fácil? O biosensor é do mesmo estilo desse, se eu não me engano. Aqui diz pagamento alocado em outro débito. Deixa eu ver. É o mesmo nível de dificuldade, eu acho. Vamos ver. Eu sou sempre rápido. Sou dessas. Então, seria o item 212 e 213 da pauta. Aí, vamos tentar fechar mais esse. Deixa eu ver
Nós estamos em 16h48. Acho que com esses dois aí a gente atinge as 5 horas e aí a gente pode encerrar por hoje, né? Se Deus quiser, a gente continuando desse jeito nas próximas também, a gente não vai ter problema não de fechar a pauta. Não, acho que vai fechar sim, está indo super bem. Amanhã a gente tem mais sustentações orais, mas menos processos pautados do que hoje, então. E sexta menos ainda. Super tranquilo aqui. Tá aberto aqui, viu, presidente? A hora que quiser. 211, né? 212 e 213. 12. São iguais lá ou não? Eu tenho que confirmar, porque são bem de prova, mas eu acho que sim. Estou abrindo outro. É que tá lento. Os arquivos têm tamanho completamente distinto, né? Então. Mas eu acho que é por causa da tabela, porque eu colei a imagem. É realmente um pouquinho diferente. Mas vamos lá. Posso ir para os 212, presidente? Sim. Então, recurso voluntário, manifestação de conformidade contra despacho decisório que homologou parcialmente as compensações em razão de glosa de crédito advindo de empresa optante pelo Simples Nacional e também discussão sobre Selic, que a gente tem em súmula. Então, se eu puder ir para o voto, eu conheço do recurso, infere-se o despacho decisório que o crédito, eu estou no voto, né, foi glosado por duas razões. Estabelecimento emitente da nota fiscal não cadastrado no CNPJ e 2, empresa emitente de nota fiscal optante no pelo Simples Nacional. Faço a transcrição. Então, tanto na manifestação quanto no recurso voluntário, a recorrente não contradiz tal motivação, a razão pela qual entendo a matéria em controvérsia, né? Por ausência de impugnação específica, tendo em vista que foi indicado apenas o direito ao acreditamento de maneira genérica, a autoridade de piso apenas se manifestou acerca da impossibilidade de acreditamento em relação a empresas fornecedoras beneficiárias do Simples Nacional. Eu faço a transcrição, uma legislação simples. Nesse sentido, também a decisão proferida por esta mesma turma, ao julgar o processo número tal, acórdão tal, de relatoria do conselheiro Ronaldo. Faço transcrição. Quanto ao fato de estabelecimento emitente na nota fiscal não ter cadastro no CNPJ, importa recordar que dispunha os artigos tais do decreto 4.544, vigente na época dos fatos. Eu faço a transcrição do 195, 196, 322 e 339. Traz as exigências do documento fiscal. E vou, no parágrafo 9 do meu voto, dizer que, uma vez que os documentos que orientaram a operação são considerados inidôneos à luz da legislação que rege o direito compensatório, em especial os artigos 16566 do CTN, 74 da 9430, e considerando ainda a distribuição do ônus probatório, entendo não assistir razão à recorrente. E, por fim, quanto à atualização monetária pela taxa Selic, é devido à aplicação de juros no ressarcimento de crédito de IPI, quando há oposição estatal ilegítima ao seu aproveitamento, conforme RESP número tal, de observância obrigatória por este CARF. Tal posicionamento se encontra sumulado no verbete 411 do STJ, devido à compensação do acreditamento IPI, quando há oposição ao aproveitamento decorrente de resistência legítima. Assim, entendo assistir razão à recorrente em relação a este aspecto, pois, em minha visão, a oposição estatal ilegítima pode ser manifestada de duas formas: ou por omissão, ou mora, ao não apreciar o fisco pedido no prazo razoável, prazo esse que hoje também está delimitado no STJ, em repetitivo 360 dias, ou por ação, apreciando-se e negando-se crédito dentro do prazo de 360 dias, em despacho da autoridade fazendária competente. No caso da oposição estatal ilegítima por omissão mora, a aplicação da taxa Selic é cabível a partir de 360 dias contados do protocolo do pedido, até a efetiva utilização do crédito. Então, disposto, voto por conhecer no mérito dar parcial provimento ao recurso voluntário, presidente. É como voto. Ok. Agora, o parcial provimento é só para essa parte do...
só para a parte da coerção por oposição ilegítima, aplicando a súmula do STJ. Perfeito. Então, vamos... Doutor Oswaldo, por favor. Uma dúvida eu já tirei, relendo aqui, que o conselheiro Leonardo ele teve a preocupação de colocar que até a efetiva utilização. Então, ou seja, é da data do protocolo do PER à data da compensação ou a data da efetiva restituição. Então, quanto a isso já está esgotada a minha dúvida. O segundo ponto que eu pergunto para o conselheiro Leonardo é crédito básico, né, que nós estamos discutindo, não é presumido. Crédito básico. Não, então tá bom, porque presumido tem repetitivo, né? Então, fora. Sim. Tranquilo. Mais alguma discussão, gente? Então, vou proclamar o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial provimento para um provimento para conceder a atualização dos créditos, os termos do voto do relator. Presidente, a boa notícia é que o outro é igualzinho. Ah, que bom. A diferença de tamanho, eu acho que é por causa da tabela que eu copiei aqui nesse e no outro eu não copiei. Mas porque não tem. Então tá ok. Agora, essa proclamação tá boa, a gente dá uma melhorada nisso aí. Dar parcial provimento para conceder a atualização dos créditos nos termos do voto do relator. Tá ok? Bem, meus amigos, 5 para 5. Os senhores estão de parabéns, nós conseguimos vencer as 2 pautas do dia e ainda adiantamos alguma coisa. Marco Antônio? Pois não, presidente. Nós vamos encerrar agora a gravação, porque nós vamos dar por encerrada a sessão. Ok, só um momento, por favor. Vamos preparar uma aula de IOF agora, até às 7. Dá tempo, cara. IOF, né? IOF. Mas é de 40 minutos a aula. IOF tem mais ou menos uma aula. IOF nem é tributo, né? Depois me passa que eu estou precisando de uma aula dessa. Vou precisar daqui a uns 2 meses.